Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias desta semana. Obrigada pelo seu carinho, obrigada também pela sua companhia. E eu quero aproveitar para agradecer a você que tem feito contato com a gente através das redes sociais. Os endereços aparecem aí no seu vídeo. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua opinião. Sempre é muito bom a gente estar em contato, ouvir o que você pensa a respeito do programa, compartilhar aí os seus pensamentos, as suas ideias e nos ajudar a fazer um concerto de ideias ainda melhor, porque o programa é feito especialmente para você. Ao longo de todo esse mês, nós estamos falando de temas que agregam valores, é essa a nossa série. Nós temos um convidado especial que está com a gente desde o primeiro programa, que é o professor Valdecir Lima. Bom, a gente está chegando ao finalzinho aí da série, né, professor? Verdade. Chegou ao final. Foram muitos temas, muitas discussões, nós falamos sobre prioridades, nós falamos sobre o amor em ação, né? Se o amor significa ação, como que eu coloco isso em prática? Falamos sobre transparência e sinceridade, qual é a relação, o que significa transparência, o que significa sinceridade. E hoje nós vamos falar de um tema bem profundo e que fecha a ideia desta série toda, que é a dependência e a obediência. Se você ficou curioso e de repente não assistiu aos programas anteriores, não se desespere. Você pode assistir ainda através do nosso canal no YouTube. O endereço aparece aí no seu vídeo e você vai poder assistir a todos esses programas que nós acabamos de comentar aqui, de toda essa nossa série Agregando Valores. Falando, professor Valdecir, sobre dependência e obediência. Certo. O que significa dependência? Dependência é você viver a sua vida não baseado na sua única vontade, nas suas possibilidades, mas você confiar em alguém fora do seu caminho que possa lhe dar orientação, suporte e apoio e fazer com que você chegue no destino ao qual você deseja, que você quer. Você depende dessa mente superior, você vai caminhar bem. Se você basear somente em você, depender apenas e unicamente de você, nós vimos através desses 3 programas anteriores que o caminho é muito difícil e a gente pode depender, confiar na nossa sinceridade, pode não dar certo. Confiar nas nossas prioridades, nem sempre elas são as prioridades como deveriam ser. Então, essa dependência ela é vital para que a gente alcance e chegue no objetivo proposto. Se a gente estiver falando, por exemplo, a respeito de uma criança, né? A criança quando cresce, ela depende dos pais. Mas ela depende dos pais porque ela não sabe caminhar, porque ela não sabe comer, ela vai aprendendo. Ela não sabe se relacionar, ela não sabe falar, então ela vai se desenvolvendo e vai aprendendo. Mas chega um ponto que essa dependência reduz, diminui. E ela deixa de depender dos pais e passa a depender dela mesma, no sentido de autonomia. Né? Quando a gente fala com relação a Deus, é um pouco parecido, mas é muito diferente. É verdade. Né? A gente depende de Deus, mas a gente não pode reduzir essa dependência. A independência, ela, no crescimento de uma criança, no desenvolvimento, ela é desejável. Aprender a amarrar o sapato sozinho, aprender a dar os primeiros passos, aprender a resolver os seus próprios problemas e até chegar num ponto onde a Bíblia diz, e deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Vai deixar pai e mãe. Já está independente. Já está independente. Tem que deixar pai e mãe, é bíblico, isso é assim que funciona a dependência. A independência é uma coisa boa. Mas ela não se aplica a valores espirituais, por exemplo. É impossível você ser cristã e ser independente. Não pode, não existe esse relacionamento simplesmente não com funciona. Deus. Não funciona, não existe, não é assim. E como nós chegamos ao último programa e estamos analisando algumas coisas psicológicas, comportamentais, algumas coisas de liderança que a Bíblia ela apresenta, eu vou usar alguma história que tem na Bíblia que pode elucidar muito bem esse caso para nós. Tem tudo a ver com o tema que a gente está conversando. Exatamente. Por exemplo, Saul foi o primeiro rei de Israel. Naquela época, para a pessoa se tornar rei, ela tinha que ser ungida por um profeta. E foi Samuel, sob a orientação de Deus, que procurou, ouviu o que Deus tinha para dizer, procurou Saul e ungiu Saul. Samuel, simplesmente. Orientado por Deus. Quando Samuel encontrou Saul e o ungiu, Saul, daquele dia em diante, ele tinha uma missão muito especial. Porque dada por Deus. Dada por Deus. Samuel escolheu a pessoa que Deus havia indicado. Mas se Deus conhece o fim desde o princípio,
Se foi Deus quem pediu para Samuel ungir Saul, por que foi que Deus escolheu Saul, se Deus já sabia que Saul ia fazer um péssimo reinado, ia ser um péssimo rei, e por fim, ele no meio de uma guerra ainda iria consultar uma necromante, a Bíblia chama de pitonisa, e ainda São as pessoas que consultam os mortos, né? consulta os mortos, e ainda iria cometer suicídio. Ué, mas se Deus... Ou seja, totalmente contrária à vontade de Deus. E foi Deus que mandou Samuel ungir Saul, rei de Israel. Alguma coisa Por que ele escolheu incoerente Saul? parado no ar. Por quê? Porque no dia em que Saul foi eleito rei, né, sob o mandado de Deus a Samuel, Saul naquele dia era o melhor homem que Israel podia ter para ocupar esse cargo. E Deus olhou e falou assim, é Saul. É aquele. É aquele. É o melhor homem. Assim como na nossa vida hoje, muitas vezes você é a melhor pessoa para fazer determinado trabalho. Você é a pessoa mais indicada para essa posição. Você é o camarada que tem que ocupar esse cargo de liderança. E nós olhamos e falamos assim, olha só, me escolheram, me chamaram, eu estou aqui. Eu vou administrar minha vida agora. Sou o cara. Deus me pôs aqui, o que eu ligar aqui está ligado no céu, o que eu desligar está desligado no céu. Eu sou o cara, eu mando, eu aconteço, eu faço. Foi isso que aconteceu com Saul. E foi o que aconteceu com E Saul. é o que pode acontecer com a E o gente. que aconteceu com Saul foi o seguinte, Saul aos poucos foi se achando, eu sou o rei, eu sou o primeiro, eu sou o maior. E Saul, a Bíblia diz que ele era mais alto de todos, do ombro para cima, não tinha igual, era um homem bonito. Ele se achava, ele confiava em si de tal forma que ele fez, que ele cumpriu todo o seu reinado, mas ele aos poucos abandonou a mão de Deus. Ele parou de depender de quem o havia colocado lá. Quando você para de depender, você assina a sua sentença de morte. Você começa em decadência. Você começa em decadência, mas você não percebe, porque a sua sinceridade continua. Olha aí a ligação com o programa da semana Exatamente. passada. Você continua sendo sincero, mas sincero em quê? Em que valor você está sincero? Num valor. Você abandonou Deus. Você continua com suas boas intenções. Mas você abandonou Deus. Você continua com suas prioridades ativas. Mas Deus não é mais a sua primeira prioridade. Deus ainda é uma prioridade, mas em segundo, terceiro ou quarto lugares. Não é mais a primeira prioridade. Então, quando a gente larga a mão de Deus, quando a gente deixa de depender de Deus, de recorrer a Ele, a gente começa a descer ladeira abaixo. Exatamente, começa a queda. Aí, se você ler o que está escrito em no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, diz o seguinte, o mesmo Samuel que havia ungido Saul rei, Deus deu um recado para ele. Falou o seguinte, Samuel, vai dar um recado para o rei Saul. Fala para ele ir contra aquele povo, os amalequitas, e destrua tudo. Destrua totalmente aquele povo. Uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. As causas não vêm ao caso aqui agora, mas é uma ordem de Deus para destruir tudo, até os animais. Você vai destruir. Não pode sobrar nada. Não pode sobrar nada. Aí Saul foi. E ele primeiro poupou o rei desse povo. O nome do rei era Agag, poupou o melhor das ovelhas. E ele ficou tranquilo, voltou com o melhor das ovelhas, voltou com o rei, coisa e tal. Aí Samuel foi visitar Saul, numa missão indicada por Deus também, chegou Saul. Como é que foi o trabalho que você fez? E Saul olhou para ele e falou assim, foi muito bem, cumpri a palavra do Senhor, destruí tudo. Aí num tom quase jocoso, irônico, cômico, a Bíblia diz o seguinte, que eu imagino Samuel olhando para Saul, mas Saul, você destruiu tudo mesmo? Mas e esse balido de ovelha que eu estou escutando aqui, como é que é isso? Aí Saul fala o seguinte, esse foi o melhor das ovelhas que eu poupei. Mas veja só, Deus havia dito, destrua 100%, ele destruiu 99%. Quase como se ele dissesse assim, eu acredito que Deus se equivocou e eu vou separar o que é melhor. Ele disse, eu poupei o melhor das ovelhas. Mas, Saul, Deus mandou destruir tudo. Mas por que você poupou o melhor das ovelhas? Aí vem a desculpa. Ele até estava sendo sincero. Mas vem a desculpa. Eu poupei o melhor para oferecer sacrifícios ao Senhor, com o que existe de melhor. Sacrifício? Você quer sacrificar essas ovelhas que Deus mandou você destruir, sacrificar? Porque elas são boas, sacrificar, coisa e tal. Aí Samuel falou o seguinte, sabe, Saul, sabe o recado que Deus tem para você? Deus disse o seguinte, misericórdia eu quero. Eu quero de você misericórdia, justiça, obediência. Eu não quero sacrifício. Há uma lição muito profunda nessas palavras.
Deus não quer seu sacrifício, Deus não quer sua penitência, Deus não quer a sua morte, Deus não quer o seu sofrimento em troca de um benefício. Deus quer a sua obediência. Você diz, eu considero o Senhor como o meu mentor, o meu guia, eu me submeto, o Senhor é o meu pastor, para que não me falte nada, eu me submeto a todas as suas ordens. E Deus diz, agora sim, você está me dando obediência, porque é isso que eu quero. Misericórdia eu quero, obediência eu quero. Não quero sacrifício, não quero seu esforço humano. Eu sou dono de tudo. Eu não quero seu presente, não quero nem as suas ofertas. Eu sou dono de tudo. Agora, você vai me ofertar, sabe por quê? Como uma resposta ao amor que você tem por mim. Ok. Eu posso até dar uma ilustração. Uma vez Segura a ilustração, professor. Tá bom. Segura, deixar o pessoal de casa curioso. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta para continuar conversando sobre dependência e obediência. Se Deus é Deus sobre todas as coisas, por que Ele precisa que a gente seja obediente? Ele precisa, será, da nossa dependência? Será que é Ele que precisa? Não saia daí que a gente já volta para responder a essa e outras perguntas. Já estamos de volta aqui com o Concerto de Ideias, falando sobre a série, ou melhor, falando na série Agregando Valores, sobre o tema transparência e obediência. Comigo o professor Valdecir Lima, a gente está aqui fechando essa série, né, o quarto programa de uma série de temas e assuntos que refletem o nosso estado de espírito, refletem as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas prioridades. Sem dúvida. Né? O primeiro tema foi prioridades, depois amor em ação, depois nós falamos sobre transparência e sinceridade e hoje falando sobre dependência e obediência. No primeiro bloco, professor Valdecir, nós falamos um pouquinho sobre o significado de dependência, né? Por que devemos depender, o ser humano depende dos seus pais quando está em processo de crescimento, de amadurecimento e se torna independente. Mas de Deus, nós não devemos ser independentes. Nós não temos essa possibilidade. Não temos essa possibilidade. E aí mencionamos o caso do rei Saul. Rei Saul. Foi ungido. Que era o melhor que tinha naquele momento. Que era o melhor que tinha naquele momento. Mas porque ele era melhor naquele momento, ele achou que ele podia ser melhor sozinho. E largou a mão de Deus. Começou a tomar algumas atitudes fora da vontade de Deus. E todas com justificativa, provando que ele era sincero. Sempre com uma explicação. Sempre com uma explicação. E Samuel chegou para ele e falou assim, olha, por causa da sua explicação e por causa dessas coisas erradas, passou de você o reino, Deus já escolheu um outro. Quando Saul percebeu que ele havia perdido o trono, ele reconheceu sua falta, ele disse, pequei. Agora, quando há perdas, nós reconhecemos a nossa falta, pequei, mas a falta dele era uma falta muito grave. Tinha como voltar atrás. Mas ele justificou. Sabe por que eu pequei? Por um motivo simples. Sabe qual foi o motivo? Qual? Política. 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 Ele pegou política. O que quer dizer política? O povo. Então, eu vou ler, posso ler esse versículo? Pode sim. Esse versículo está em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e o versículo é o 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. E as tuas palavras, que também vieram através de você, mas mandadas pelo Senhor. E aqui ele diz o seguinte, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então ele escolheu ouvir o que o povo pedia, o que o povo falava, e não ouvir a ordem de Deus. Exato. E hoje a gente diz sempre, né, a voz do povo é a voz de Deus. Essa frase merece uma revisão bem profunda. A voz do povo é apenas a voz do povo. Nada mais que isso. Não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Eu pequei porque temi o povo, eu tive medo do povo, então eu agi politicamente em função da preservação do meu cargo, cedendo aquilo que o povo queria. E aí Samuel falou assim, não, passou de você o reino, não tem mais Já como. vai ser colocado outro no lugar. Exatamente. E aí eu estava dando uma ilustração que Deus não precisa que nós sacrifiquemos a nossa vida em função dele. Ele não exige sacrifícios. Ele não exige sacrifício. Essa é uma frase interessante para você que está nos acompanhando aqui no Concerto de Ideias, de repente trocou de canal agora, ligou agora aqui na Novo Tempo. A gente está falando sobre dependência e obediência. E o professor Valdecir Lima fala para a gente que Deus não precisa
não exige sacrifícios. De repente você está tentando fazer algum sacrifício aí para barganhar com Deus alguma coisa, alguma situação. Deus não exige sacrifícios. Você falou muito bem, barganhar. Porque é esse o problema, a chave do problema, a barganha. Agora, Deus dá oportunidades. Sim. E eu comecei uma historinha no bloco passado. E eu não deixei o senhor contar, você não deixou conta contar? agora. Então é o seguinte, um garotinho, 5 anos de idade mais ou menos, chegou para o pai dele e falou o seguinte: papai, me dá 50 reais. O pai olhou e falou assim: meu filho, 5 anos de idade, quer 50 reais? Mas por que será que ele quer 50 reais? O que ele vai fazer com isso? Não sabe nem contar dinheiro. Chegou para o menino, ele podia muito bem ter dito: não, meu filho, vai brincar. Ele chegou: mas por que você quer 50 reais? Falou: papai, eu quero comprar um presente para você. Você quer comprar um presente para mim? O pai, brilhante e inteligente, podia ter dito para o menino: eu não quero presente, não te dou 50 reais, eu sou dono disso aqui, eu sou dono, Sim. sabe, eu sou dono de tudo aqui. Não quero, vai brincar. Mas o pai foi mais inteligente que isso. Chegou para o menino e falou: você quer 50 reais? É. Tá bom, toma aqui 50 reais. Por que o pai deu 50 reais para o menino? Porque o pai percebeu que essa foi a maneira que a criança descobriu de dizer para o pai o quanto amava o pai. Uhum. Então o pai tirou 50 reais para que a criança tivesse a oportunidade de declarar o seu amor por ele. Quando Deus pede que a gente devolva o dízimo, ou dê ofertas, ou cuide dos outros, tudo isso tem preço. Uhum. Mas você vai fazer, sabe por quê? Porque Deus está te dando uma oportunidade. Deus é dono de tudo. Ele não precisa do seu dízimo. Ele não precisa da minha oferta, mas Ele dá uma oportunidade de você provar o quanto você o ama, dividindo a sua renda e devotando uma parte para Ele, para que alcance mais pessoas, para terem a mesma oportunidade que você teve, de conhecer que existe uma vida futura, um Deus que cuida de nós. Ele faz isso para lhe dar uma oportunidade. E você, por amor, assume essa oportunidade e devolve a Ele aquilo que Ele deu para você. Não porque você está barganhando. Não existe barganha com Deus. Mas Deus por não é esse gratidão. Deus da prosperidade. Eu dou 5 porque Ele vai me dar 10. Não existe isso com Deus. Ele não precisa disso. Ele não precisa desse dinheiro. Agora, gratidão, Ele por dá gratidão. oportunidade para que você demonstre para Ele a sua gratidão, o seu amor, essas coisas todas. E quando a gente trata desse assunto de significado nas palavras, existe uma passagem bíblica da presença de Deus na vida dos seus filhos que ela causa tanta controvérsia que valeria a pena a gente parar e dar uma olhadinha. Olha só. Que passagem é essa, professor? Em Êxodo, capítulo Sim. 20. Vamos dar uma olhadinha o que diz ali em Êxodo 20, Vamos se lá. você me permitir. E o porquê da controvérsia, né? O porquê da controvérsia. Olha só o que acontece. Isso tudo a respeito de sacrifício, a respeito de altar, a respeito de oferta, a respeito de você se entregar para Deus com tudo que você tem. Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés foi um dos pais de Israel, Sim. o líder do povo que tirou o povo do Egito, conduziu pelo deserto 40 anos. Essa história é muito conhecida. E Deus deu uma ordem para Moisés, num determinado momento, após a verdade dos mandamentos, aquela coisa, ele chegou para Moisés e falou assim: Moisés, olha só. Então disse o Senhor a Moisés, olha essa cena. O Senhor falou com Moisés, disse o Senhor a Moisés. Eu vou pular o resto desse versículo, e um versículo diz o seguinte: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Ordem, você vai me sacrificar em cima de um altar de terra que você vai construir. Entendeu, Moisés? E Moisés disse: entendi. O que você entendeu? Que eu tenho que sacrificar no altar de terra. Quem que deu essa ordem? O Senhor deu essa ordem. Certo? Sim. Agora, vamos para um outro livro lá para frente, que é o livro de Jeremias, no capítulo 7. Há uma menção em Jeremias, capítulo 7, A esse texto. a esse texto e a esse acontecimento. E diz assim, olha, no primeiro diz: então o Senhor falou a Moisés. Agora não era mais Moisés que estava lá. Diz assim: então, assim, não, melhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o povo que Moisés tirou do Egito. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas não foi o mesmo Deus que falou para Moisés construir um altar e fazer sacrifícios? Agora ele fala que ele não disse isso. Ele disse: eu nunca pedi para você construir altar nem sacrifício.
Aí está a contradição. Será que é o mesmo Deus? É o mesmo Deus. Que contradição é essa? Eu preciso de uma explicação, senão eu fico doente em ver uma aparente dicotomia na Bíblia. Num local ele fala, construa. No outro ele diz, eu nunca pedi para você construir. É interessante a gente falar, professor Valdeci, para o pessoal de casa, que na Bíblia não existe contradição. Não existe. Se tem alguma informação que de repente você não entende e acredita que foi dita uma coisa, depois foi dita outra, é porque está faltando informação. Exatamente. Está faltando informação. Então tem que procurar mais a fundo, pesquisar, ler com mais dedicação para poder entender onde está a informação que falta. Mas o interessante dessa história é que a informação que falta é no próximo versículo. Já na sequência. Já na sequência. Então, lembrando, ele pediu a Moisés construir um altar de terra. Depois ele disse o seguinte, eu nunca pedi para ninguém construir um altar de terra. E ele diz aqui em Jeremias 7:23, mas isto eu ordenei, isto eu pedi, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Em outras palavras, o que eu peço de você não é sacrifício, é dependência. O que eu peço de você não é sacrifício, é obediência. É verdade. Falei para construir um altar lá, e aqui eu disse que nunca falei, porque no fundo você está perdendo o significado. Você não está entendendo você o que eu não quero está dizer. entendendo. Tira o olho do sacrifício, tira o olho do altar. O que eu quero é obediência. Eu quero você por inteiro. Eu quero você com corpo, alma e coração. Eu quero que você segure na minha mão e não largue a minha mão. E você vai ter o fim que você precisa. Não me venha com um altar sem significado, não vale nada. Não me venha com uma oferta que não tem o teu coração. É só um ritual. É só um ritual. Eu quero você. Eu quero o significado. É isso que importa. Por isso que ele disse aqui, mas isto eu ordenei. Que está por trás do significado, que está por trás do sacrifício, está por trás do altar. Sim. Isto eu ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz. Um altar sem que você ouça a minha voz não serve para nada. Não significa nada. E eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. E ele ordena com muita clareza. Eu tenho que agora, sabe fazer o quê? Pegar essa Bíblia e falar assim, qual é o caminho que o Senhor me ordena? Eu tenho que procurar isso. Se eu quiser uma lógica, se eu quiser uma coisa razoável, um diálogo razoável com Deus, eu tenho que parar, olhar os sacrifícios que eu ando fazendo, e eu tenho, mas o Senhor não quer esse sacrifício, o Senhor quer significado. O Senhor quer que eu ande no seu caminho. Qual é o seu caminho? Quando você se rasga, você agrega significado às suas ações. Você passa a ter, o amor que você tem, passa a ter um significado. Passa a ter uma ação com significado. Aí a gente fecha toda a ideia do mês que a gente está Exatamente. As conversando. suas prioridades passam a ser as prioridades que Deus quer. Estabelece. Mas buscai o meu reino, a minha justiça em primeiro lugar. E só aí eu vou acrescentar tudo de que você necessita. Aí Salmo 23 começa a fazer sentido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque eu ando nos seus caminhos, atendendo todos os seus objetivos de obediência. Eu pesquisei, eu achei e Ele me falou. Ele vai derramar sobre você uma bênção maravilhosa para que, sabe, o que eu acho maravilhoso nesse estudo aqui, que não é necessariamente um estudo bíblico simplesmente, é um estudo da razão bíblica, da lógica bíblica. Do significado. Bíblia não é você fechar simplesmente o olho. Deus fala assim, vinde e arrazoemos, vinde e discutamos, vamos conversar Vamos ideias com refletir, ideias. vamos entender. E pergunta, peça, mas se submeta às minhas respostas, porque aí você vai encontrar o caminho que eu quero que você encontre. Sabe por quê? O caminho que eu tenho para você é um caminho de vida, de paz, de tranquilidade, de sono tranquilo. O que mais que você quer? É por isso que a gente precisa obedecer, é por isso que a gente precisa depender, porque Deus conhece os caminhos. E Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o nosso coração, como a gente já falou aqui, né? Ele sonda o nosso coração e Ele sabe o que é melhor para a gente. Exato. Em Então, todos os por isso estudos a que eu fiz dependência está relacionada. sobre lideranças, pesquisas e tudo mais, eu percebi que todos os conceitos principais deles são extraídos de princípios bíblicos, lógicos, extremamente atuais. Extremamente atuais. Ele tem o caminho, ele tem a verdade e ele tem a vida. Ou melhor, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Está na Então, nossa se você mão, quer está na nossa vida, frente. Você anda por esse caminho. Exatamente. Você tem a verdade e você tem a vida. Exatamente, é isso. Ah, professor Valdeci, a gente poderia ficar aqui mais tempo conversando, né? Seria uma maravilha.
Seria uma maravilha. Mas a gente está Que chegando ao beleza. final dessa nossa série de programas, onde nós falamos sobre prioridades, onde nós falamos sobre amor, sobre ação, sobre sinceridade, falamos sobre transparência e hoje fechamos, né, a ideia desse contexto todo falando sobre dependência e obediência de Deus. É verdade. Foi uma alegria tê-lo com a gente aqui, nos ajudando a entender alguns aspectos importantes para o nosso dia a dia. E obrigada a você também que nos acompanhou ao longo dessa série de programas, acompanhando com a gente essas reflexões, refletindo junto, mandando pra gente a sua opinião, né, as suas sugestões, as suas críticas. É sempre muito bom estar em contato com você. Lembrando que o nosso programa é feito especialmente para você. Então participe com a gente por meio das redes sociais. Obrigada pelo seu carinho. A gente vai ficando por aqui, encerrando essa série Agregando Valores, mas a gente volta na próxima semana com outro tema. Quem sabe uma série que você está nos sugerindo, quem sabe um outro tema de sua sugestão que você gostaria de ver discutido com a gente aqui no Concerto de Ideias. Muito obrigada pelo seu carinho e até a próxima semana.